Santa Esperança cabia em poucas esquinas e muitos olhos. Ruas de paralelepípedo, portas que se abriam cedo, tardes que cheiravam a pão e poeira. Ali, todo gesto tinha plateia. No centro dessa rotina estava Helena, filha única de Dona Rosa, e seu Arnaldo, donos de uma mercearia tão antiga quanto o sino da igreja. Ela tinha 27 anos, beleza serena e palavra certa. Recusara estudar fora para não deixar os pais sozinhos. Servia café, anotava fiado, sabia o nome de cada criança da rua. Os homens a admiravam de longe, não por orgulho, mas por respeito. Em Santa Esperança, ninguém queria ser lembrado como quem ousou faltar com Helena. O ateliê improvisado ocupava o quartinho dos fundos da mercearia. Entre linhas, réguas e rendas, Helena costurava vestidos para festas de igreja e bailes do clube. Era detalhista ao ponto de desmanchar uma barra inteira por 1 milímetro fora do lugar. Quando lhe perguntavam por que não seguia para a capital, respondia simples: "Meus pais são minha casa." A reputação dela cresceu com essa frase. Era bonita, sim, mas o que mantinha as línguas em silêncio era a postura. Um boa tarde bastava para encerrar qualquer avanço. E ainda assim, havia sonhos dobrados nas prateleiras. Um casamento, um quintal com jabuticabeira, uma mesa grande para domingo. Renato chegou numa quinta-feira de sol alto dirigindo um carro importado que parecia um erro de digitação na paisagem. O ronco do motor atravessou a praça e as conversas pararam como se alguém tivesse batido palmas. Desceu calmo, camisa clara, relógio discreto, a gentileza ensaiada de quem sabe entrar sem invadir. Perguntou onde ficava a mercearia mais antiga e alguém apontou para a de seu Arnaldo. Comprou farinha, arroz, um pacote de café do bom. Elogiou. Os preços, pagou sem pedir desconto, ofereceu ajuda para carregar. Naquele primeiro dia, Helena viu apenas um cliente educado. Os pais viram alguém que tratava a casa deles como se valesse muito. A rotina seguinte foi calculada na medida certa, para não parecer cálculo. Renato passou a aparecer no fim da tarde, quando seu Arnaldo já sentia o peso das caixas. Ajudava a fechar o balcão, trocava lâmpadas, consertou o trinco da porta sem que ninguém pedisse. Falava pouco de si, muito dos outros. Elogiou a rosquinha de Dona Rosa, a organização do estoque, o capricho de Helena nas etiquetas. Às vezes trazia um pão de uma padaria da cidade vizinha, porque ouvi dizer que seu Arnaldo gostava desse. Quem olhasse de fora veria apenas gentilezas. Quem convivia sentia o conforto de ter, por perto, um homem pronto para somar. Helena manteve distância polida. Agradecia, respondia, sorria pequeno. Não dava margem a confidências. A cidade notava o cuidado e aprovava. Ela sabe o valor do próprio nome. Ainda assim, à mesa do jantar, Dona Rosa comentava que fazia tempo que não via alguém tratar seu Arnaldo com tanta paciência. E seu Arnaldo, que quase nunca elogiava ninguém, soltou um "rapaz direito", que ficou ecoando na cozinha. Renato percebeu o efeito e não apressou nada. Trazia histórias de estrada. Dizia que trabalhava viajando com representações comerciais. Mostrava notas fiscais e cartões de visita de firmas grandes. E quando perguntavam onde morava, respondia com humor: "Onde o asfalto me deixa." O carro importado virou relógio da cidade. Bastava o motor cruzar a ponte para os vizinhos saberem. Renato chegou. No comércio, os donos de loja abriram espaço para conversas sobre fornecedores. No clube, foi convidado para uma partida de bocha. Na igreja, apertou a mão do padre com respeito. Nenhum gesto fora do lugar. E, no entanto, pequenos detalhes não passavam despercebidos para olhos treinados como os de Helena. Ele evitava fotos, declinava convites para eventos onde pudesse ser anunciado ao microfone, ria e mudava de assunto quando alguém perguntava da família. Nada que soasse estranho demais, apenas o suficiente para não virar lembrança. O primeiro contato direto entre os dois fora do balcão aconteceu numa manhã chuvosa. Uma goteira abriu no corredor da mercearia, e Helena, com um balde na mão, media o estrago no teto. Renato apareceu com uma escada no ombro e um rolo de fita vedante. "Posso?" Ela hesitou por um segundo, depois assentiu. Em menos de meia hora, a água havia parado. Em menos de 10, Dona Rosa já servia café. Em menos de 5, seu Arnaldo contava. Causos de quando o telhado era novo. Helena agradeceu de novo, formal, mas houve um meio sorriso que não apareceu antes.
Foi sutil, rápido. O tipo de sinal que a cidade aprende a ler. Nos dias seguintes, Renato passou a comprar pequenos itens no atacado e doar porque estava com preço bom na estrada. Deixava um saco de açúcar, um pacote de velas para quando faltasse luz, um pano novo para o balcão. Às vezes oferecia carona até o depósito municipal, com Dona Rosa de copilota e Helena no banco de trás, para não dar falações. Quando precisava falar com Helena sobre contas ou pedidos, fazia na frente dos pais. E quando queria elogiar, fazia por tabela. Dona Rosa, sua filha, tem um talento raro para a organização. Parecia coisa de quem entende limites. Foi Dona Rosa quem plantou a primeira semente. Numa tarde de sábado, enquanto alinhavava aventais, comentou: "Filha, esse moço tem o cuidado que o tempo trouxe." Helena sorriu de canto, sem devolver assunto. À noite, antes de fechar, Renato deixou um pacote pequeno sobre o balcão. Papel de seda, laço simples. "Para o seu ateliê", disse. Eram agulhas de qualidade e uma fita de alfaiate melhor do que as que chegavam à cidade. Nada caro demais. Nada ostensivo. O tipo de presente que fala a língua de quem recebe. Helena guardou. E pela primeira vez, levou para o quarto a curiosidade sobre quem, de fato, era o homem do carro que todo mundo escutava antes de ver. Quando o coreto recebeu as luzes de festa junina, Santa Esperança já tratava Renato pelo nome e comentário. Educado. Atencioso. Sabe ouvir. Alguns poucos, mais antigos, mantinham o pé atrás por costume de roça. Forasteiro é vento. Mas até esses admitiam que, se vento fosse, era brisa. Helena seguia na sua medida, próxima o suficiente para agradecer, distante o bastante para não dar esperança. Ainda assim, naquela noite, ao apagar as luzes do ateliê, encontrou um envelope sob a porta. Dentro, um bilhete curto e um cartão de uma loja de tecidos rara na capital. O bilhete dizia: "Se um dia quiser costurar algo que carregue a sua história, me diga. O resto eu resolvo." Helena fechou a porta em silêncio. E, pela primeira vez desde que ele chegara, sentiu que o destino puxara uma cadeira. O convite para a capital veio numa tarde morna, junto com o cheiro de pão novo. Renato entrou na mercearia com uma caixa média, embrulhada com papel grosso e amarrada com cordão. Não anunciou nada. Apenas colocou sobre o balcão e pediu para Helena abrir. Dentro, tecidos como ela nunca vira de perto. Linho egípcio puro, rendas finas de padrão europeu, um rolo de cetim tão macio que parecia escorrer entre os dedos. "Encontrei num lote especial. Lembrei de você." Disse ao vendedor que era para a melhor costureira de Santa Esperança. Helena arregalou os olhos. Não pelo presente, mas pela raridade. Aqueles tecidos não chegavam à cidade nem por encomenda. Dona Rosa ficou encantada. Seu Arnaldo soltou um assobio baixo. Helena, no entanto, não prometeu nada. Guardou o material no armário de tecidos especiais, junto aos poucos metros que havia comprado anos atrás para o vestido certo. A cidade percebeu a mudança. No ateliê, a luz ficava acesa até mais tarde. Helena aparecia menos na praça, e o som da máquina de costura ecoava a madrugada adentro. As vizinhas cochichavam. "É para ele." Ela não confirmava, nem negava. Apenas sorria discreta. Renato manteve o mesmo ritmo. Presenteava pouco, mas no ponto certo. Um dia trouxe botões de madrepérola. Outro, um estojo de agulhas importadas. Sempre acompanhado de uma desculpa prática. "Estava na estrada e lembrei que você comentou." Helena, que antes o tratava apenas como cliente atencioso, começou a ouvir com interesse suas histórias de viagem. Aos poucos, o homem que parecia saber entrar sem invadir passou a ser alguém que sabia esperar a porta abrir sozinha. Quando finalmente aceitou o convite para jantar fora, Helena escolheu um vestido, azul que ela mesma havia feito anos antes. Sentou-se de frente para ele, num restaurante simples na beira da estrada, e ouviu mais do que falou. Renato contou que viajava representando uma empresa de exportação, que passava meses sem parar na mesma cidade, mas que algo em Santa Esperança prendia os pés. Não falou em amor, nem em promessas, apenas no conforto de voltar para um lugar onde era bem recebido. Para Helena, isso bastou para que algo mudasse. Não era um pedido, nem uma declaração, mas soou como uma confissão, disfarçada. E naquela noite, quando ele a deixou em casa e cumprimentou seus pais com a mesma educação de sempre,
ela percebeu que Renato não estava apenas conquistando seu coração, estava se enraizando no chão da família. Enquanto isso, a cidade observava. As amigas comentavam sobre como ele parecia um príncipe moderno, bem vestido, educado, com um carro que ninguém mais tinha por ali. Os homens, por outro lado, respeitavam Helena demais para se meterem. E assim, sem pressa, entre o som da máquina de costura e os encontros espaçados, Santa Esperança começou a ver o inevitável. Helena e Renato já caminhavam lado a lado. Mesmo sem oficializar nada, os dias seguintes trouxeram o Renato cada vez mais presente. Não era invasivo, mas sabia estar sempre no lugar certo. Aparecia na padaria para comprar pão, exatamente quando Helena saía para buscar farinha. Passava pela praça no fim da tarde, quando ela acompanhava o pai até a venda. O charme estava em parecer coincidência, e era isso que deixava todos comentando. Ele também começou a ajudar nos pequenos consertos da casa. Trocou o portão enferrujado, ajeitou o telhado, pintou a varanda. Os pais de Helena, encantados, não só a aprovavam como o tratavam como se fosse um filho. A confiança crescia, e com ela, o espaço para que Renato se infiltrasse cada vez mais na rotina da família. Mas pequenos detalhes começaram a surgir para quem prestava atenção. Um dia, Helena notou que ele evitava falar sobre a cidade onde morava. Em outra ocasião, uma senhora que passava pela feira olhou para ele com surpresa e um leve toque de desconfiança. Helena, ingênua, ignorou. Afinal, na pacata Santa Esperança, era difícil imaginar que alguém pudesse carregar um passado perigoso. O pedido de casamento veio numa noite em que Santa Esperança parecia ter parado no tempo. A praça estava iluminada por pequenas lâmpadas amarelas e a banda da cidade tocava no coreto, como fazia todos os domingos. Renato, trajando um terno impecável, pediu a mão de Helena diante de todos, ajoelhando-se com um anel de ouro delicado. Os aplausos ecoaram, e até o padre sorriu satisfeito. Mas havia algo curioso. O anel não parecia novo. Helena percebeu pequenos arranhões na superfície, quase invisíveis, e por um instante pensou ter visto uma inscrição apagada no interior da aliança. Renato, percebendo o olhar, logo mudou de assunto, cobrindo a mão dela com a dele e conduzindo-a para o centro da praça, onde dançaram sob os olhares orgulhosos dos pais dela. O que ninguém sabia é que naquela mesma semana, uma carta havia chegado à cidade. Não era para Helena nem para a família dela, mas para Renato. Um envelope grosso, vindo de uma capital distante, que ele escondeu no bolso antes que alguém notasse. Naquele momento, o destino começava a costurar um vestido que jamais seria usado da forma que ela sonhou. Renato havia chegado a Santa Esperança carregando mais do que malas, trazia consigo o peso de uma fuga silenciosa. Na cidade anterior, envolvera-se com uma mulher de família influente, prometendo-lhe casamento. Ganhou a confiança dela e no momento certo desapareceu, levando uma quantia em dinheiro e um tesouro peculiar, tecidos raros comprados por ela, numa viagem ao Egito. Entre eles, um linho egípcio de altíssima qualidade, bordado à mão, tão leve que parecia brilhar sob a luz. Quando surgiu na pequena Santa Esperança, ninguém sabia de seu passado. Ao contrário, Renato construiu para si a imagem de um homem bem-sucedido que preferia a tranquilidade da cidade ao ritmo frenético das capitais. O carro importado estacionado na rua principal virava assunto de padaria, e as senhoras comentavam, meio cochichando, meio admirando, sobre como ele parecia educado, com fala suave e gestos contidos. Ele foi se aproximando primeiro dos pais de Helena. Gente simples de poucas posses que se sentia lisonjeada por receber a atenção de alguém tão aparentemente refinado. Aos poucos, começou a frequentar a casa, sempre trazendo um presente modesto, uma fruta rara, um doce de outra cidade, e conquistando, com pequenas conversas e olhares respeitosos, o espaço que precisava para chegar até ela. Helena, orgulhosa e reservada, não se rendeu logo. A postura dela impunha respeito. Até os homens mais ousados da cidade tinham receio de brincar com seu nome. Foi durante uma dessas visitas que Renato trouxe, cuidadosamente dobrados, os tecidos egípcios. Disse que eram um presente, algo que trouxera de suas viagens pelo mundo. Helena ficou encantada com a beleza e a maciez do material, mas também intrigada. Era raro que alguém desse algo tão valioso assim, sem pedir nada em troca. O que ela não sabia é que cada fio carregava uma história que não lhe pertencia, uma história que, em breve, viria à tona. Helena começou a trabalhar nos
preparativos do vestido sem sequer perceber que, junto com as agulhas e linhas, estava costurando também o laço que a prendia a um segredo perigoso. As tardes em que ela e a mãe ficavam na varanda, cortando o tecido e discutindo detalhes de renda e bordado, pareciam cenas de um sonho antigo, daqueles que as meninas guardam desde a infância. E Renato estava sempre por perto, ora ajudando a carregar um balde de água, ora trazendo um café fresco, criando aos poucos a sensação de que sua presença era indispensável. Na cidade, o romance era assunto inevitável. As vizinhas comentavam que Helena estava finalmente abrindo o coração, e os rapazes que há anos tentavam se aproximar dela assistiam de longe, com um misto de inveja e resignação. O carro importado de Renato, brilhando ao sol nas manhãs de domingo, se tornara quase um símbolo desse enlace, a prova visível de que Helena, a moça mais respeitada de Santa Esperança, encontrara alguém à sua altura. Mas havia olhares que não se deixavam enganar. Um senhor mais velho, dono da única alfaiataria da cidade, jurava ter visto aqueles mesmos tecidos anos atrás, em fotos de uma festa luxuosa em outra cidade. Uma criança comentou, sem entender o peso de suas palavras, que o moço novo se assustava sempre que passava uma viatura na estrada. E, como se o destino tivesse pressa, pequenas pistas começaram a se alinhar, silenciosamente, preparando o momento em que o véu da mentira cairia, e o casamento que toda a cidade esperava se transformaria no maior escândalo que Santa Esperança já vira. Naquela mesma semana, enquanto Helena terminava de bordar a barra do vestido, Renato começou a se ausentar com mais frequência, sempre alegando viagens de trabalho para cidades vizinhas. Ele voltava com presentes caros, um par de brincos de pérolas, um perfume importado, caixas de chocolates finos. Para qualquer outra mulher de Santa Esperança, aquilo seria prova de amor e cuidado. Mas para Helena, havia algo diferente. Ela não entendia como alguém que falava em economizar para a lua de mel gastava tanto em supérfluos. Aos poucos, comentários soltos começaram a incomodá-la. A dona do armarinho disse ter visto Renato conversando com estranhos na rodoviária. O padeiro jurava que, certa madrugada, o carro dele havia saído da cidade em alta velocidade. E a mãe de Helena, que sempre defendera o futuro genro, passou a notar o nervosismo dele quando recebia cartas, sempre abertas longe de qualquer olhar. Numa tarde abafada, enquanto costurava sozinha na sala, Helena ouviu um burburinho vindo da rua. Uma caminhonete da polícia havia parado na frente da mercearia. 2 agentes, em voz baixa, perguntavam por um homem, de porte elegante, cabelo bem penteado e com um carro importado escuro. Helena sentiu o coração apertar. A descrição era precisa demais para ser coincidência. E mesmo sem querer acreditar, ela sabia. A trama que envolvia aquele vestido de linho egípcio era muito maior do que qualquer romance que Santa Esperança poderia imaginar. Helena tentou afastar a suspeita, mas aquela noite não conseguiu dormir. O som do vento batendo nas janelas parecia carregar segredos que insistiam em ser ouvidos. No dia seguinte, decidiu ir até a cidade vizinha sob o pretexto de comprar novos aviamentos para o vestido. Ao chegar à loja, encontrou uma prateleira, com tecidos finos, e ali, dobrado com cuidado, estava o mesmo linho egípcio que ela vinha usando. A etiqueta, amarelada, trazia um nome rabiscado à mão: L. Montenegro. A vendedora, curiosa com o interesse de Helena, comentou que aquele tecido havia sido encomendado anos antes por uma mulher rica da capital, que nunca voltou para buscá-lo. Boatos diziam que ela havia desaparecido misteriosamente logo após o noivado com um homem muito charmoso e de fala mansa. Helena sentiu o estômago revirar. As peças começaram a se encaixar de forma dolorosa. O presente que parecia prova de amor, na verdade, podia ser prova de um crime. Quando retornou para Santa Esperança, encontrou Renato no alpendre, polindo o carro importado como se nada estivesse acontecendo. Mas o brilho do verniz não conseguia esconder a sombra em seu olhar. Naquela noite, ela decidiu que iria descobrir toda a verdade, mesmo que isso significasse abrir mão do sonho de subir ao altar. Helena passou os dias seguintes observando cada gesto de Renato com um olhar diferente. Antes, o modo como ele desaparecia por horas parecia coisa de um homem ocupado, dedicado ao trabalho. Agora, cada ausência parecia esconder uma negociação silenciosa. Cada sorriso carregava um peso disfarçado. Na cidade, os cochichos aumentavam. O barbeiro comentava sobre estranhos hospedados na pensão.
A costureira vizinha jurava ter visto Renato guardar algo embrulhado no porta-malas de madrugada. Santa Esperança, tão acostumada à rotina previsível, começava a pulsar com uma curiosidade que beirava o medo. Determinada a não agir por impulso, Helena decidiu testar Renato. Durante o jantar, comentou quase casualmente que havia encontrado um comprador interessado em tecidos raros e que o linho egípcio poderia valer mais do que imaginavam. Ela observou cada reação. A respiração dele acelerou, o garfo parou, a meio caminho da boca, mas logo veio um sorriso forçado e um "Não precisamos vender nada, querida. Esse tecido é para você." Naquela noite, Helena abriu o baú onde guardava o vestido em andamento. Passou os dedos pelo linho macio, sentindo um arrepio que não vinha do toque, mas da consciência de que aquele tecido carregava uma história. Sombria. As palavras da vendedora ecoavam. Desaparecida misteriosamente. O vestido, que antes simbolizava um sonho, agora parecia uma prova material. E talvez uma sentença. Sabendo que precisava de respostas, Helena procurou discretamente o sargento da cidade, um amigo de infância. Sem revelar o nome de Renato, descreveu a situação. O homem, após ouvi-la em silêncio, abriu uma gaveta e retirou uma pasta surrada. Entre recortes de jornal e fotografias amareladas, havia uma imagem de um casal sorridente. A mulher, elegante, usava um colar vistoso. O homem, de terno claro, tinha o mesmo olhar penetrante de Renato. No canto da foto, uma anotação. Caso Montenegro, noiva desaparecida, 1999. Helena sentiu o peso da verdade se aproximando. O homem que prometia amor eterno poderia ser o mesmo que, anos antes, arrancara o futuro de outra mulher. E agora, estava prestes a usar o talento e a inocência dela para finalizar um plano que vinha de muito longe. Helena saiu da delegacia com o peso de um segredo que queimava no peito. Naquela noite, ao voltar para casa, decidiu que não confrontaria Renato de imediato. Se quisesse descobrir toda a verdade, teria que agir com calma e fingir que ainda acreditava em cada palavra dele. Nos dias seguintes, adotou um tom doce e interessado, elogiando o tecido e comentando que estava ansiosa para terminar o vestido. Até sugeriu uma prova para o final de semana, alegando querer que ele visse o quanto estava lindo. Renato, satisfeito com o avanço da confecção, pareceu relaxar, e foi nesse momento que Helena percebeu. Ele queria que a peça fosse finalizada o mais rápido possível. Para confirmar suas suspeitas, Helena começou a costurar à noite, quando ninguém poderia observá-la. Entre um ponto e outro, guardava retalhos do linho egípcio em um saco de pano, escondido no forro do armário. Se Renato tentasse levar o vestido, ela ainda teria a maior parte do tecido como prova. Ao mesmo tempo, enviou discretamente um bilhete para o delegado, pedindo que mantivesse vigilância sobre a casa sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Renato se mostrava cada vez mais atencioso. Flores no café da manhã, passeios pela praça, até conversas sobre a lua de mel. Mas os olhos dele, por mais que sorrissem, tinham aquele brilho inquieto de quem está sempre um passo à frente. Helena percebia, mas fingia não ver. O dia marcado para a prova chegou. Renato a observava, imóvel, enquanto ela vestia a peça inacabada diante do espelho. Por alguns segundos, Helena quase acreditou na própria mentira, que era apenas uma noiva feliz, preparando-se para o casamento. Mas o reflexo dele, atrás dela, dizia outra coisa. Não era admiração, era posse. Naquela noite, antes de dormir, Helena ouviu o som do carro ligando na garagem. Renato saiu sem dizer nada. A curiosidade foi mais forte. Ela o seguiu até a estrada de terra, mantendo distância. Viu quando ele parou ao lado de uma caminhonete, trocou algumas palavras rápidas com dois homens e entregou um envelope grosso. No instante seguinte, ele arrancou de volta para casa. Era a confirmação de que precisava. Agora, Helena não estava apenas costurando um vestido, estava tecendo a armadilha que poderia derrubar Renato para sempre. O delegado, já informado por Helena, montou um esquema discreto. Durante 2 dias, policiais à paisana se revezaram, na praça central, observando cada movimento de Renato sem que ele percebesse. Na terceira noite, Helena finalizou o vestido. A peça estava perfeita, um trabalho digno de passarela, e era exatamente isso que ele queria. Ao amanhecer, Renato apareceu na porta do quarto com um sorriso satisfeito, dizendo que precisava levá-lo para um último ajuste com um amigo, alfaiate na cidade vizinha. Helena, fingindo ingenuidade, concordou.
mas avisou que queria ir junto. O plano dele se adaptou rapidamente. Disse que a viagem era curta, mas que ela poderia encontrá-lo mais tarde, pois precisava resolver outros assuntos. Helena entregou o vestido como se estivesse rendida e o observou partir no carro importado. Assim que ele dobrou a esquina, ela avisou o sargento que já estava a postos. A interceptação aconteceu na estrada, próximo a uma ponte antiga. Renato, ao perceber a barreira policial, tentou dar ré, mas 2 carros fecharam a passagem. Ao ser ordenado a abrir o porta-malas, ainda insistiu que era um mal-entendido. Mas quando o vestido foi retirado de dentro, embrulhado como uma relíquia, e as fotos do linho egípcio original foram mostradas, o silêncio dele confirmou tudo. O que Renato não sabia era que Helena havia costurado, escondido na barra do vestido, pequenos pedaços de jornal com a data e o nome de Santa Esperança, prova de que a peça havia sido finalizada ali, e que ele não poderia justificar sua posse sem incriminar-se. O passado de Renato veio à tona durante a investigação. O delegado descobriu que ele era procurado por estelionato em 2 capitais diferentes. Em uma delas, estava noivo de uma herdeira que havia desaparecido semanas antes do casamento, junto com parte de sua fortuna. As descrições batiam com o homem de fala mansa, olhar confiante e gosto por tecidos raros. O linho egípcio usado por Helena fora encomendado por essa mulher pouco antes do sumiço. No julgamento, a sala do fórum ficou lotada. Moradores de Santa Esperança e até repórteres das cidades vizinhas queriam ver de perto o homem que enganara a todos. Helena entrou com postura firme, ignorando os cochichos. O vestido não estava ali para brilhar, mas como prova, exposto, num manequim ao lado do juiz. Renato tentou negar até o fim, mas a costura oculta feita por Helena, unindo o tecido raro aos recortes de jornal, foi decisiva. A sentença veio rápida. Anos de prisão por fraude, apropriação indevida e receptação. The Bands. Helena, embora ferida pelo engano, saiu de cabeça erguida. A cidade que antes a via como a sortuda que conquistara um forasteiro charmoso, agora a reconhecia como a mulher que desmascarou um criminoso perigoso. Meses depois, o vestido foi vendido, em leilão para pagar parte das vítimas. Helena voltou à sua rotina, mas com um olhar diferente, mais cauteloso, porém sem perder a dignidade. Na praça, quando alguém lhe perguntava sobre Renato, ela apenas respondia com serenidade. Toda queda tem seu chão, todo erro, seu céu.